Pai Senhor, meu irmão e minha irmã, que vocês estão me assistindo nesse momento. E a todos quanto tiverem acesso a esse vídeo, um forte abraço. Desde então, gostaria de dizer que é motivo de grande alegria estar aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus com vocês. E desde então, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para quando eu enviar um vídeo novo vocês poderem receber as notificações. Gostaria de ler um texto aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Nessa passagem, foi Jesus quem disse isso aos discípulos. Ele estava perto da sua partida, no caso a crucificação, ele estava perto de ser crucificado, de se entregar para ser crucificado, porque foi ele mesmo quem se entregou por nós. E os discípulos estavam tristes, atribulados, porque Jesus tinha dito que ia para um lugar que eles iam procurar e eles não iam achar. Aqui no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo 33, diz assim: Jesus disse assim: Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, Jesus está dizendo, Jesus está se despedindo dos discípulos, dizendo que para onde ele ia, os discípulos não poderiam ir não iam poder ir. Aí no caso que Pedro, ele diz que daria vida por Jesus, mas Jesus, ele sabia que Pedro naquele momento ele não seria capaz. Então Jesus diz a Pedro que Pedro ia negar Jesus 3 vezes. Vamos ver o que diz o texto. Olha o que Pedro diz. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Aquela questão de Pedro porque ele foi no impulso, na emoção. Jesus vai morrer, eu amo ele, eu amo o Senhor, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Mas só que a questão é que Pedro, ele não tinha, nós não temos essa capacidade. Então Jesus disse assim, então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E é o que aconteceu, Pedro negou Jesus. Mas, voltando para aqui, Jesus vê que os discípulos estão perturbados, porque Jesus disse que eles não iam mais ver Jesus, porque para onde eu vou vocês não podem ir. E então os discípulos ficam perturbados. Então Jesus acalma os discípulos, ele fortalece os discípulos. Ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Porque talvez passou no coração dos discípulos que, por Jesus dizer que ia para um lugar onde eles não poderiam ir ou ia morrer, eles iam ficar sós, iam ficar sem o seu mestre, aquele que cuidava deles. Mas Jesus disse assim, que ele estava indo preparar lugar para nós. Ele estava indo preparar lugar para os seus discípulos. Porque no céu há muitas moradas na casa de Deus.
ele diz assim: creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, há muitos quartos. Então, não é somente uma certa quantidade, há lugar suficiente para todos. Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram que Jesus é poderoso para perdoar todo pecado. Jesus morreu na cruz foi por isso. Foi para dar a vida para mim, por mim, por você. Não sei como se encontra a sua situação nesse momento. Eu não sei que dificuldade você vem enfrentando, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam de um redentor. O que é isso? É aquele que faz, que redime a nossa alma, que converte, que nos salva, que nos livra, que nos liberta, que perdoa as nossas falhas, que intercede por nós a Deus para que não sejamos condenados. Então, Jesus diz assim, Jesus prossegue: se eu for, eles preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para mim. Então, Jesus, o desejo de Jesus é que a gente esteja perto dele, porque é o melhor lugar onde a gente pode estar é na presença de Deus. E para estar na presença de Deus, só através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Então, Jesus diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé fala. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é por intermédio de Jesus que nós nos aproximamos, que nós chegamos a Deus. E a barreira, e digamos que é a ponte que fica no abismo entre Deus e o homem. E entre o homem e Deus. Por causa do pecado. Como está lá em Gênesis capítulo 3, que relata a queda do homem. Quando Deus dá uma ordem ao homem clara, ele diz: olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, menos a árvore da ciência do bem e do mal. No dia que você comer, se você comer, você vai morrer. Então o homem come quando a serpente chega e a mulher e tenta ela, a mulher viu que aquele fruto era agradável para se comer. Para começar, a serpente chega com a insinuação dizendo que Deus era mentiroso, que eles não iam morrer. Simplesmente Deus não queria que ele comesse daquele fruto, porque se eles comessem daquele fruto, eles seriam como Deus. Eles seriam... E Deus não queria alguém... E Deus não ia perder para o homem. Isso é a grande mentira da serpente. Então, a Eva, a primeira mulher que Deus criou, formou do homem, tirou a costela do homem e formou a mulher, caiu na tentação e comeu a fruta, do fruto proibido, que Deus proibiu, e deu ao seu marido, deu a Adão. E ele também comeu. Então, quando Deus vem visitá-los, porque Deus visitava eles no jardim do Éden, e disse: Adão, onde tu estás? Aí Adão responde: Senhor, eu ouvi tua voz e temi porque estava nu. Deus diz: e quem fez você saber que estava nu? Comesse do fruto que eu proibi que você comesse? Aí o homem, ele diz assim: eu comi, mas foi a mulher que tu me desse que me fez comer. Ele não confessou o seu pecado. Ele acusou a Deus. Se Deus não tivesse dado aquela mulher a ele, ele não teria pecado. Quando Deus vai para a mulher, aí diz: por que você comeu do fruto? Por que você deu esse fruto? Que você comeu do fruto que eu proibi que você comesse? Ela acusa a serpente. A mulher diz: foi a serpente que me enganou e eu comi. Então Deus castiga o homem, Deus castiga a mulher e Deus castiga a serpente. Que no caso seria o próprio Satanás numa serpente. Ou personificado, alguma coisa desse tipo, numa serpente. Porque a serpente na Bíblia ela tem a serpente, tem o dragão, são símbolos satânicos, são símbolos do diabo. Então
no capítulo de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus fala que da mulher, da descendência da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ela lhe feriu o calcanhar. E essa promessa se cumpre em Jesus Cristo. Jesus, ele é o Messias prometido. Aquele que veio para salvar o mundo dos seus pecados. Porque quando o homem pecou desde o princípio, lá no Jardim do Éden, esse pecado contaminou toda a humanidade. Eu e você fomos contaminados por esse pecado, que é chamado de o pecado original. Mesmo que nós nunca venhamos a... mesmo que nós tenhamos uma vida irrepreensível, nossa vida será inútil para nos salvar, porque nossa própria justiça, minha justiça, não pode me salvar. E o que é salvar? É livrar da condenação eterna. Então só Jesus é capaz de livrar dessa condenação. Então, acredite que em Jesus, porque ele tem todo o poder de salvar você e levar para perto dele aqui na terra. Andar aqui na terra com ele já é bom, maravilhoso, porque onde Jesus está, esse lugar, onde Jesus está, o defunto ressuscita, o triste fica alegre, o aleijado começa a andar, o cego vê, o mudo fala, a fartura de alegria, porque onde Deus está, a fartura de alegria. A Bíblia fala que Deus alegra todas as coisas, porque Deus é a alegria da sua criação. A criatura se alegra com o seu Criador. Então, para finalizar, gostaria de dizer que você não deixe para depois. Aceite Jesus e confie nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida que leva o homem até Deus. Foi por isso que Jesus veio. É bem verdade que as boas novas que nós anunciamos nem sempre são recebidas, nem sempre são bem-vindas. Porque se o Mestre, o Filho de Deus, foi rejeitado pelos homens, ele não foi rebaixado, mas ele foi rejeitado. Porque ele mesmo se humilhou, ele se humilhou e se entregou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna. Nós estamos em meio a uma pandemia e a qualquer momento nós podemos... a pergunta não é quem morreu, mas a pergunta mais correta seria quem será o próximo. E se eu morrer? E se você morrer? Para onde nós iremos depois que morrermos? Eu posso dizer que eu tenho convicção que se eu for fiel até o fim, se eu permanecer nos caminhos do Senhor, eu herdarei a coroa da justiça. Se eu me desviar dos caminhos do Senhor, eu perderei o direito ao céu. Você pode ter essa certeza, ter essa mesma certeza que eu. Então, permanecemos nesse caminho. E se você não tem essa certeza, adquira essa certeza. Como? Deixando o coração aberto para você ouvir a voz do Espírito Santo. Então, confie no Senhor e creia que Ele é poderoso para lhe salvar de todo pecado e de toda condenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Forte abraço e que Deus os abençoe.